Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 4 da disciplina Gilui Arayot, onde nós vamos estar vendo na aula de hoje a quarta ramificação, listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro escrito em 1981, do qual ele lista 10 ramificações, e a quarta dela é a proibição de ter união com a esposa de outro homem, ou seja, com uma mulher casada. A gente vai ver o que é considerado esposa de outro homem pela definição da Allahá, de acordo com a Torá, estaremos vendo isso. Bem, onde se encontra isso? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos a referência, não cometerá adultério. Então, é explicado pela Torá oral que adultério é se unir à esposa de outro homem. Isso que é considerado em si o adultério. Então, qual seria essa proibição? A proibição aqui é para um homem não ter relações sexuais com uma mulher que esteja casada. O que é casado de acordo com as 7 leis universais? O que é casado de acordo com, a, com as 7 leis? É a partir do momento em que um homem e uma mulher eles coabitam em uma casa, tá? E esse homem ele possui essa mulher, ele possui essa mulher. A partir desse momento, ou seja, possuir, todo mundo sabe o que é, que é o ato íntimo em si. A partir daquele momento, aquela mulher, então, ela é considerada casada. Mesmo que não tenha nenhuma cerimônia, mesmo que não tenha nenhum tipo de rito, mesmo que não tenha nenhum tipo de algo pré-estabelecido. Mas, de acordo com a lei do Torá, o casamento passa isso. Da onde, então, vem isso? Isso vem porque, de acordo com o Urashi e também de acordo com o Rambam, a referência que estipula o casamento de todas as nações, né, ou seja, da humanidade, com exceção do povo judeu, tá? É qual? É a que está lá. Então, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É daí que essa referência vem, a referência a respeito do casamento. O que é ser uma só carne? Ser uma só carne é o ato marital em si, é o ato da relação sexual. Tá? Então, a partir desse momento, eles passam a ser casados de acordo com de acordo com a Allahá a respeito dos não-judeus. De acordo com o povo judeu, existe uma diferença. Porque o povo judeu ganhou uma mitzvah lá na frente, depois do Monte Sinai, entre a 613, e dessa mitzvah o povo judeu foi o quê? Proibido de tomar uma mulher sem uma cerimônia antes. Então, para o povo judeu, o que faz ele ser considerado, tá? Uma mulher judia ser considerada a esposa de um homem, é a partir do momento que ela foi consagrada para o esposo. Ou seja, a partir do momento em que é colocado ali um anel no dedo dela. A partir daquele momento, ela foi consagrada para o esposo, ou seja, foi separada para o esposo, então não se pode se achegar, ninguém pode se achegar àquela esposa dele para ter um ato marital com ela. Diferente. Então a gente vê aqui, são duas formas diferentes. Tá? A respeito dos não-judeus, qual é a forma? Pela união de corpos. Para os judeus, através da cerimônia em si, que é considerado casamento. Então, é importante a gente ter essas duas coisas bem separadas, porque a gente vai abordar um pouquinho lá nas fontes a respeito disso, e a gente vai ver como é que vai ficar bem definido isso. Então, isso proíbe, por exemplo, uma mulher de ter vários maridos. Uma mulher não pode ter vários maridos. Mas a ideia mas se o homem ele pode ter duas esposas, de acordo com a Torá, né? Mandamento de Oraita, ele pode ter duas esposas. A gente não pode ter, porque isso a gente tem que seguir a lei do país. Então, a gente segue a lei do país também, aqui não pode ter. É claro, por isso a gente não pode ter aqui, tá bom? Por exemplo, Yaakov, ele teve 4 esposas. Aí você pega Abraham, que teve 2 esposas. Eles poderiam ter? Poderiam. Mas por que a mulher não pode ter mais de um marido? Porque a mulher, ela é o esteio da casa.
A mulher é a coluna, é o baluarte do lar. E uma vez que nasce um filho, ele tem que saber identificar qual deles é o pai. Entendeu? Esse é o porquê que a Laha vai colocar. Então, portanto, quaisquer relações entre uma mulher casada e outro homem são proibidas sob este mandamento. Ambos seriam considerados adúlteros, o homem e a mulher, enfrentariam, então, a pena capital. Uma vez que um homem ele é permitido pela lei da Torá ter mais de uma esposa, conforme nós falamos aqui, hoje não se pode, os judeus hoje não tem mais de uma esposa, tá bom? Para deixar bem claro para vocês isso. Porque existe o decreto do Rabbi Gershon, lá na Idade Média, do qual todo judeu só poderia casar com uma única esposa, depois daquele decreto. O que se entende é o seguinte, quando você tinha Abraão, quando você tinha Isaac, quando você tinha Yaakov, naquela época, as gerações eram muito, mas muito elevadas espiritualmente. Então, por exemplo, por que alguém tomava uma outra esposa? Ele tomava, muitas vezes, porque ele precisava cumprir puro erevu, ou seja, crescer e multiplicar, e a esposa não conseguia dar luz, então se tomava uma outra. Então, isso era para cumprir uma mitzvah. Diferente do que pode acontecer na nossa época, isso pode acabar virando uma bagunça. Então, o Rabbi Gershon viu isso, né? Ele falou, vamos fazer um decreto aqui, do qual não pode mais ter bigamia ou poligamia dentro do povo judeu. Então, esse decreto foi feito. Então, as relações extraconjugais entre uma mulher solteira e um homem casado não seriam praticamente adultério, mas seria considerado uma imoralidade, tá? Que a gente vai estar vendo sobre isso. Não seria adultério na essência da palavra adultério, mas seria considerado uma imoralidade. E nenhuma das pessoas enfrentaria um processo pelas 7 leis, no entanto, teria uma violação da proibição de relações fora do casamento e traria uma punição do céu a respeito disso, conforme nós falamos. Atualmente existe um decreto do Rabbi Gershon que proíbe qualquer tipo de bigamia. Vamos lá, Sefer Hinuri, número 192, vai estar explicando Êxodo capítulo 20, versículo 13. Para não ter relações sexuais com a esposa de um homem, como está declarado, você não cometerá adultério. E a explicação vem que a expressão indiferenciada adultério indica com a esposa de um homem, pois eles, ou seja, os sábios de bendita memória, disseram, Urashi lá em Êxodo 20, versículo 13, o adultério é apenas com a esposa de um homem. E este mandamento negativo é repetido na ordem de Ahareimot, pois lá está escrito explicitamente, e a esposa do seu próximo. Daqui, então, quando você pega Levítico 18, 20 e pega Êxodo 20, versículo 13, você vê que está falando sobre o mesmo tópico. Então, a partir disso, qual é a ideia de adultério? Adultério é esposa de alguém. Ou seja, é uma mulher que reside com alguém, aquela mulher reside sob o mesmo teto, isso que é considerado adultério em si. O Maimônides, lá em Leis de Reis, capítulo 9, lá número 5, ele vai dizer que há 6 relações sexuais ilícitas proibidas a um não-judeu, um gentil. Sua mãe, a esposa do pai, uma mulher casada, sua irmã materna, um homem e um animal. Essas proibições são derivadas de Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão eles uma só carne. Bem, agora a gente vai entrar aqui numa parte que é muito importante para nós entendermos, porque é daqui que vai sair a Laha, o que é considerado casamento e quando também não é considerado casamento de acordo com as 7 leis. Vamos lá. Olha, o Rambam vai dizer aqui, lá no Mishneh Torah, ele vai lá em capítulo 9, lá número 7, um descendente de Noé não é executado por adultério com a esposa de seu colega, a menos que ele se envolva em relações de maneira normal, depois que ela se envolveu em relações com seu marido pelo menos uma vez. Então tá. Daqui se entende o que é uma mulher casada. Uma mulher casada é isso. É aquela mulher que está residindo sob o mesmo teto e que se envolveu em relações com seu marido por pelo menos uma vez. É aí que, a partir desse momento, que ela é considerada casada. Então, uma pessoa, de repente, ele vai lá, chega a mulher do outro,
e aquela mulher está morando, está residindo dentro daquela casa, está casada, você está mantendo uma união sexual com aquele homem, né? Então, eles são casados. E na ausência daquele homem, de repente, foi viajar, foi cuidar dos negócios, aí vai lá o fulano de tal e, de repente, já chega lá, deu certo o negócio, foi lá e teve uma relação com aquela mulher. O que ele fez? Cometeu adultério. Isso é com uma mulher não judia, tá bom? A gente está definindo aqui. A gente vai ver isso depois também em outros aspectos. No entanto, olha só, se ela foi meramente consagrada, ou seja, se só teve uma cerimônia, ou passou por uma cerimônia de casamento, mas nunca se envolveu em relações com o marido, a pessoa não é responsável por se envolver em relações com ela, como Gênesis 20, versículo 3 afirma, pois ela foi possuída por seu marido. Olha só, é importante a gente entender. De acordo com Allahá, Gênesis 20, versículo 3, que vai dizer o que é uma mulher casada. Pois ela foi possuída por seu marido. A partir só do momento que a mulher é possuída pelo homem, num ato de relação sexual, que eles se unem em casamento. Entendeu? Aquilo que sela o casamento. Digamos que uma pessoa só passou por uma cerimônia, mas não teve em si o consumo do ato. E, de repente, aquela mulher vai e arruma algum outro homem. Teve adultério ali? Não teve adultério. Por quê? O que legitima o casamento é o ato sexual. De acordo com as 7 leis, é o ato sexual que ele vai legitimar aquele casamento ali. O judeu, o não judeu, quer dizer, o não judeu que casa com a não judia, né? O que vai legitimar se eles estão casados? Se eles estão residindo no mesmo teto. Depois, o Rambam, inclusive, lá em Birut Milahim, capítulo 9, lá no número 8, ele vai dizer o seguinte, quando que eles são separados? É que eu vou abordar isso na questão do divórcio, na ramificação do divórcio, né? Mas ele vai falar quando eles são considerados separados. Eles são considerados separados a partir do momento que alguém sai do lar. A partir do momento que um homem deixa o lar, ou a mulher deixa o lar, eles são considerados separados. Aí o Rambam vai falar, eles não precisam de atos formais de divórcio. Ele vai até falar isso. Então, para a gente entender. Mas hoje, diante da lei civil, tá? É bom regularizar, é claro, diante do cartório. Mas não significa que se você não regulariza diante do cartório, que houve uma transgressão ali. Não existe uma transgressão quanto a isso. Tá bom? É bom a gente deixar bem claro sobre o que é considerado uma transgressão a respeito de adultério de acordo com as 7 leis. Quando acima se aplica? Quando um descendente de Noé se envolve em relações com uma mulher bat Noa. Então, isso se aplica, que eu estou falando aqui, só quando é 2 não-judeus, o marido e a mulher. Nós sabemos que é totalmente proibido pela lei da Torá qualquer casamento de judeus com não-judeus. Por si só, qualquer ato de relação sexual entre um judeu e um não-judeu se configuraria uma transgressão de pena capital já, tá? Mas a gente vai entender como que se funcionaria também em relação aos judeus. Digamos que esse Ben-Noa se interessa em uma mulher judia. Como que seria o caso agora? Vamos lá. No entanto, um descendente de Noé que se envolve em relações com uma judia casada é responsável, ou seja, culpado. Quer suas relações tenham sido realizadas de forma normal ou anormal. Ou seja, quer se foi pela via do qual se gera um filho ou por outras vias. Seria isso. Da mesma forma, um descendente de Noé que se envolve em relações com uma donzela judia que foi consagrada é apedrejado até a morte por causa dela. Ou seja, um Ben-Noa que tem relação com uma donzela judia. O que é uma donzela judia? Seria uma pessoa que ela passou por um noivado, entendeu? Ela já foi separada para um esposo, já usa um anel ali. Mas digamos que eles nunca tiveram contato sexual. Essa esposa com um judeu. Ela tem que esse não-judeu. O que aconteceria com esse não-judeu? Ele receberia uma pena capital por conta disso. Seria já um adultério, porque de acordo
com as leis para os judeus de adultério, o que vai legitimar uma união é a cerimônia. De acordo com as leis de adultério para os não-judeus, o que vai legitimar um casamento é a união de corpos. Existe essa diferença. Vamos lá. Se ele se envolve em relações com ela depois que ela passou pela cerimônia de casamento, mas não se envolveu em relações com seu marido, ele é estrangulado até a morte, como é a lei judaica. Estrangular até a morte é a punição da forca. Ele é colocado numa árvore, tem debaixo dele um caixote, chuta o caixote, então, com isso, o corpo dele declina e a corda enforca ele. No entanto, se ele se envolve em relações com uma mulher judia, depois que ela se envolveu em relações com seu marido uma vez, ele é sentenciado a ser executado por decapitação, como é a pena de todo não-judeu que transgride uma das 7 leis. Por quê? Aqui essa pena é diferente, essa última aqui. Porque aqui ele cometeu um ato que é considerado o adultério para os não-judeus, que foi a união de corpos com uma esposa de alguém e de uma esposa de um judeu, no caso aqui. Então, essa seria a pena que ele receberia. Então, é muito importante a gente entender isso. Esse conceito que eu estou falando aqui para vocês é um conceito de que é o considerado casamento e de quando a pessoa comete um adultério, porque o adultério em si tem que ser com uma pessoa, claro, casada, né? Por isso que se diz adultério, e o que é considerado, a partir de então, realmente uma transgressão a este respeito. Gente, a gente vai estudar outras ramificações também. Nas outras ramificações, vocês vão ver alguns detalhes a respeito do recato. Tem coisa que não vai ser considerado um adultério, mas vai ser considerado uma falta de recato, que a gente vai estar vendo nas próximas também ramificações a respeito disso. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Maurício, pode falar. Loré, a princípio não é uma pergunta ainda agora em relação ao que foi dado, mas se me permite, né? Eu fui fazer a prova do anterior, né, relacionado com a questão da esposa a esposa do marido, né, sei lá. Enfim, aí a questão 2 está com problema. Depois dá uma olhada lá, porque a opção, nenhuma das duas opções vai bater não, entendeu? Porque a referência eu não vou falar, senão vai dar cola aí, entendeu? Mas dê uma observação na questão 2. Só isso. Tá bom, Maurício. Desculpe aí, era outro assunto, mas eu tive que fazer essa observação, porque eu acabei de fazer o teste. Cláudio, pode falar. Para o Hashem. Boa noite a todos. More, uma descrição muito importante, porque tem, che vai ter chegado e vão chegar muitas perguntas para nós, né? More, que é o líder, nosso líder emissário geral. Então, e para mim, que estou aqui em Friburgo, já tem chegado e vai chegar muito mais ainda. E como eu descrever isso para uma pessoa que é idólatra, porque chegou para mim, a pessoa é idólatra, praticou lá a situação aí do erro, né, do desvio de meta. Como eu aconselhar ela? Porque ela não tá, ela quer sair da idolatria para vir para a Torá, mas está com isso encucado na cabeça, e você sabe que no lado de lá, para eles, a pessoa morreu. E a pessoa tem isso na cabeça. E como eu vou aconselhar essa pessoa agora? Porque é um caso assim de colocar na balança. Como eu vou aconselhar a pessoa? Como eu vou passar para a pessoa? Porque como emissário aqui em Friburgo, eu vou ter que conversar com a pessoa, explicar que ela estava na idolatria. Não sei se o meu pensamento é correto. Ela estava na idolatria. Agora eu vou ser um monoteísta, esquece, mas segue em frente. É isso? Como é que eu vou explicar? Então, eu tenho que entender mais ou menos como é que está, entendeu, essa pergunta. Você repete ela para mim, porque eu não entendi ela bem. Então, o que acontece? A pessoa,
está lá na idolatria, está saindo da idolatria, quer vir para o nosso meio. E lá é aquilo que o Moré explicou, o que aconteceu, a pessoa né, praticou esse desvio de meta, né, desvio de meta, que eu não quero falar aqui a palavra adultério, né, mas desvio de meta, desvio de rota. Então, ela diz que praticou esse desvio de rota lá, tá entendendo? E veio para o está vindo para o monoteísmo. Então, mas ela está encucada na cabeça porque as pessoas de outro lado de lá ficam murmurando na cabeça, falando que ela não tem mais aquela coisa, né? A vida A eterna. pe- O que eu expliquei para a pessoa, Ela, que ela ela tem, ela tem, ela tem alguém que está morando com ela hoje? não, Ele foi embora. é, Então já está separado, está divorciado. então, tranquilo. Mas eu sei, com relação, Moré, é o seguinte, o que eu estou explicando é assim, a pessoa, né, nos critérios que o Moraes explicou de adultério aí, nos critérios que a pessoa explicou de adultério, ela ali dentro de casa e a pessoa, tá entendendo? Aconteceu com ela. Então, o que acontece? A pessoa está querendo se livrar desse peso da consciência, está vindo para o monoteísmo. O que eu passo para ela? Tá, vamos lá. Houve um problema, né, conjugal. Ela teve uma relação com outra pessoa, não é isso? Isso. Isso. É, e já houve uma separação aí. Ela já está separada. Porque a pessoa foi embora. Foi embora, acabou. Entendeu? Foi embora, acabou o casamento. Então, a partir daquele momento, não existe mais o casamento. Mas ela cometeu um adultério em si. E não deixa de ser adultério porque a pessoa é idólatra. Né? É um adultério também. O que acontece? Ela tem que fazer agora, ela tem que falar com a Hashem, confessar a transgressão, entendeu? Fazer bidui, fazer confissões, pedir perdão e seguir a vida sem cometer esses tipos de promiscuidade mais. E, quem sabe, a Hashem vai dar para ela um novo casamento, e nesse casamento, ela ser fiel. A retificação dela vai estar nisso. Ela ser fiel nesse casamento que ela vai conseguir. Casamento que é monoteísmo também, né, mulher? Porque ela errou lá, não é isso? Errou lá, está vindo para o monoteísmo. Ela tem que ter consciência disso, né? Ela tem que ter consciência. Ela tem que... O que acontece é o seguinte, né? A pessoa na idolatria, ela não consegue elevar as centelhas. Eu já falei isso. Está no Guia Belinou, até no capítulo 6 do Guia Belinou, isso. O que acontece? Quando a pessoa é um monoteísta, ele consegue elevar as centelhas. Entendeu? O que vai definir para ela uma elevação aí vai ser as 7 leis. Ela abraçar as 7 leis. Agora, abraçar as 7 leis, você não pode abraçar cinco leis das 7 leis. Tem que abraçar todas. E para abraçar todas, a pessoa não pode praticar idolatria. Ok, mulher, obrigado. Porque essa é uma coisa que chegou até mim e eu vou ter que passar, porque vai ter mais pessoas. Que a unidade já fica chegando na cabeça das pessoas, Baruch Hashem, a pessoa deixando lá o caminho de Edom, mas a gente vai ter que explicar muita coisa para as pessoas. Obrigado, mulher. Nada. Tem uma pergunta aqui do Gilvan, se a consciência ela vence a tentação, seria isso? Os desejos. Então, isso depende daquilo que a gente lê, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente cuida. A nossa consciência, ela absorve as coisas. Então, muitas vezes a consciência vai trazer muita coisa negativa para a gente, porque a gente está absorvendo muita coisa negativa. Se, por exemplo, a gente passar nos momentos em que a gente, por exemplo, tem ali um intervalo, estudando alguma coisa, lendo alguma coisa positiva, trabalhando, né, a mente em si,
a mente ela vai criando caminhos, você vai criando caminhos na mente em que só vai ter boas ideias. Tá? Então, é uma questão de treinamento mesmo. E esse treinamento ele passa por ter pureza nos olhos, né? Ou seja, ter cuidado com aquilo que olha. A gente tem que domar muito isso, cuidado com aquilo que olha. Tá? Por exemplo, se a gente procura olhar coisas que não vão levar a bons desejos, aquilo vai criando caminhos dentro da nossa mente e vai fazer estrago mesmo. Agora, quando a gente cuida dos nossos olhos, existem algumas regras de cuidar desses nossos olhos, né? Por exemplo, o Rambam, ele diz que um homem, quando ele anda na rua, ele deve caminhar não olhando retamente, mas olhando uma direção meio inclinada, para baixo, desviando os olhos de olhares de lugares que não são bons. Se a gente sabe, por exemplo, que vai passar numa rua, e naquela rua tem muitas pessoas que vestidas indecentemente, então a gente passa por outra rua, a não ser que só tenha esse caminho. Então, só tendo esse caminho, a gente coloca a nossa cabeça focada, né, domina ali e passa no local. Agora, é isso, não é uma missão, assim, muito impossível, sabe? É uma questão de treinamento mesmo. É um treinamento. E uma das palavras que faz a nossa vida, né, como justo entre as nações, né, uma vida racídica mesmo, de verdade, é isso. Treinamento. Estudo e treinamento. Estudo, treinamento. Estudo e treinamento. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer da nossa mente aí, preparar uma condição melhor, tá? Para estar refinando esses pensamentos. Pode falar, Gilberto. Moré, esse comportamento aí, você entende que seria mais difícil para a pessoa que é casado ou para a pessoa que está sozinha ou solteira? Essa questão de evitar olhar essas coisas para não se envolver. É bom para ambos, entendeu? É bom para ambos. Não, eu perguntei assim, é mais difícil para quem é casado ou para quem é solteiro? Para quem é casado, é mais fácil, É mais fácil, né? porque tem uma esposa do lado. Agora, para quem é solteiro, é complicado. O solteiro ele tem até dificuldade espiritual, porque o Midrash diz que a Lamed Yud, ou seja, a primeira mulher de Adão, ela vem toda noite tentar os solteiros. Entendeu? Com maus pensamentos. O casado não tem isso. Porque a Lamed Yud sabe que tem alguém do lado ali, né? E até ela respeita. A gente tem ideia, até ela respeita. Maurício está com a mão levantada. Eu acho que eu esqueci a mão levantada, me perdoe. Cláudio. Ninguém, igual Maurício, ninguém. Simone. Boa noite a todos, shalom. Professor, e sobre um casal, que eles são separados legalmente, são separados de corpos, não dormem juntos, mas vivem na mesma casa. Esse casal é considerado casados ainda ou separado pela lei, sim, das 7 leis? É um meio termo aí. Entendeu? Uhum. Mas a partir do momento que eles dormem já separados na mesma casa, é considerado uma etapa que ele está deixando aquela relação. Ele está deixando aquele casamento. Entendi. Aliás, é importante, Simone, uma coisa, né? A gente esquece, até foi bom você perguntar isso. Porque tem uma questão sobre isso que é a seguinte. No momento da nidar da mulher, que ela fica uma semana, ela está fazendo a limpeza orgânica dela, não é aconselhável que o marido durma junto com ela na mesma cama. Então, nesse momento, é apropriado que eles fiquem
um dorme no chão, outro dorme na cama, pode fazer assim. Entendi, professor. Professor, é porque, assim, se esse casal vive na mesma casa, é separado legalmente, não dormem junto há muitos anos, e aí é considerado casados ou não, ou é meio termo ainda? Como é que é? Fala. Repete para mim. Se esse casal é separado legalmente, né? Legalmente pela lei dos homens, legalmente, é separado de cama há muitos anos mesmo, muitos anos, e vivem na mesma casa, em quartos separados, cara. Então, é considerado um processo em separação. Entendeu? Porque não tem que sair dali. Ou então eles dividem a casa. Faz um muro ou faz uma parede que separa a casa entre parte dele e parte dela. Se fizer essa separação, já é considerado uma separação de lar. Entendi. Tirou minha dúvida. Moré, aí o Benoa, por exemplo, ele sendo solteiro, ou então um que ingressou agora no movimento Benenoa. Então não seria indicado ele estar indo, tipo, uma praia, para esses lugares, né? Depende, entendeu? Vai depender. Por quê? Ele pode ir numa praia. Ele vai numa praia em um dia que não tem ninguém. Entendeu? Eita. Aqui, por exemplo, aqui em Aracaju e Barra dos Coqueiros, a gente tem praias que não tem ninguém. Dia de semana tem uma praia aqui que ela é deserta. Entendeu? Eu não teria um problema nesse dia. Maurício. Ô, Moré, desculpe de novo ainda. O Moré me chamou a atenção por um fato de uma curiosidade, porque eu vejo que tem, às vezes, Aracaju. O Moré está morando em Aracaju? Eu tô morando em Barra dos Coqueiros. Oi? Barra dos Coqueiros. Em Aracaju? Fica na região metropolitana. Aracaju é Sergipe, né? Sergipe. Então tá perto aqui, já tá praticamente no Nordeste, então. Eu pensei que por isso que eu vi agora o Geraldo aí com o Moré e tal. Aí vem para João Pessoa também. Tá pertinho. Vamos ver aí. Desculpe aí, mas só isso aí. Que dia a gente se encontra aí. Não, que bom, rapaz. Vamos sim, eu tô querendo que você venha aqui. Vou preparar aqui para tu vir. Tá bom. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, viu? Vou preparar mesmo, viu? Cláudio, pode falar. Esqueci, Moré. Desculpa, esqueci. Caí ainda. Tudo bem. Então, gente, só passando um recado aqui para vocês, é o seguinte. Se eles moram em quartos separados, o marido trai, então um deles tem que ir, nesse caso, Juliane. É só a esposa ir embora. A esposa vai embora e deixa ele. Ou então o esposo vai embora e deixa ela. A partir do momento que foi embora, resolveu. Entendeu? Porque senão é só resolver. As coisas não são muito difíceis de resolver. É só ir. Então, essa seria uma solução. Mas tem isso em todo lugar, na verdade, né? Está certo. Olha só, gente. A gente vai estar... Hoje a gente teria o nosso bloco de perguntas. A gente vai estar fazendo esse bloco de perguntas na quinta, porque a gente teve um problema aqui de horáriozinho, mas tudo é por bem, né? Agora, 9 horas, a gente vai estar com o serviço da noite. Daqui a pouquinho. Que assim possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouco, Moré. Tá bom, boa noite, daqui a pouco.